Nós já sabemos que ao cortar a videira ela sempre vai jorrar água. Então, para evitar que essa água saia a partir de onde nós fizemos o enxerto de gema, nós devemos sempre fazer um corte abaixo do local do enxerto, que é para evitar que essa água acabe fazendo uma pressão sobre a gema que nós colocamos. Vai amarrando de baixo para cima para criar um efeito de telha e também note que sempre deixo a gema para fora. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Verde Moçambique. Meu nome é José e vamos supor que você tenha um pé de uva aí na sua casa, mas você deseja alterar a variedade e passar a produzir um outro tipo de uva, né? Mudar o tipo de uva que você produz. Ou mesmo pode não querer alterar, mas simplesmente acrescentar mais variedades de uva aí na sua casa. Mas vamos supor que você não tenha muito espaço para plantar outros pés de uva, ou simplesmente você não tenha muita vontade ou tenha preguiça de ter que plantar uma outra planta do zero e ter que guiar ela de novo, passar aquele tempo todo de formação até chegar à parte de fazer a poda de produção. A solução nesses casos é fazer um enxerto, mas não aquele enxerto comum que é o enxerto de cunha de fenda cheia. Me refiro aqui neste caso ao enxerto por gema ou simplesmente borboleta. Para fazer esse enxerto você vai precisar de uma gema da variedade de uva que você deseja colocar aí na sua casa. A gema, para quem não conhece, são essas partes pontiagudas que ficam ao longo do galho da videira. São essas estruturas aqui que ficam em cada nó da videira. Então precisamos de uma dessas gemas para podermos fazer o nosso enxerto. Essa gema deverá ser colocada no pé adulto de uva que você já tem. Não precisa ser adulto, mas me refiro a adulto no caso de você já ter uma videira aí na sua casa. Então é nesse pé mesmo que você vai colocar a gema. As principais vantagens deste enxerto vai ser aproveitar o sistema radicular da planta adulta que já está bem estabelecida no solo. Para fazer a retirada da gema, selecione uma parte do galho de videira que esteja o mais reto possível. Se o galho estiver reto, a gema também sairá reta, mas se estiver torto, a gema também sairá desse jeito. Então é só vir a partir da parte de cima da gema, você faz um corte raso, né? Mas tentando tirar um pouco de madeira. É só ver aqui que dá para ver o câmbio, que são as partes mais esverdeadas da parte interna do corte. E também tem um pouco de madeira, então essa gema é ideal para fazer o enxerto de gema, nesse caso a borboleta. Ela tem uma porção de madeira lá e também tem as partes esverdeadas, que são o câmbio que vai permitir, que é a parte mais ligeiramente interna da casca, que vai permitir fazer a união lá no pé de uva adulto, que também iremos fazer um corte para fazer essa introdução da gema. De volta agora no nosso pé de uva adulto, que vai servir de porta-enxerto, iremos fazer um corte no ramo que nós escolhemos para fazer o enxerto. E esse corte deve ser um corte inclinado e deve estar inclinado para o lado contrário de onde nós iremos fazer a colocação da gema, para que a água que vai sair de lá não escorra por cima da gema e acabe atrapalhando o nosso enxerto. Passe a mão fazendo este movimento, que é para fazer a limpeza da parte onde nós iremos fazer o enxerto. Procure fazer isso num entrenó que esteja o mais ereto possível. Para quem não sabe, entrenó é a parte que está entre duas gemas ou entre dois nós. Faça um corte inclinado para baixo com um ângulo de cerca de 45 graus. Não precisa ser um corte muito profundo, só precisa ser um pique que vá até a parte da madeira do galho. Depois vá para cerca de 2 dedos acima desse corte e faça um corte na vertical para tirar parte da casca. Eu até recomendo usar a própria gema que você retirou antes para medir o comprimento dessa parte aqui que você vai fazer o corte, que é para ele vir encaixar perfeitamente.
Tal como você deve fazer um esforço para ter a gema cortada de forma reta. Essa parte aqui também deve ter um corte limpo e liso, o mais liso possível. Procure caprichar, né? Faça um corte o mais liso possível. Não precisa estar perfeito, mas o mais possível que você puder fazer, isso só vai acrescentar nas suas chances de sucesso. Se for a prestar atenção, há de perceber que nas partes laterais de onde se fez esse corte, tem uma coloração de um verde bem claro. A isso nós chamamos de câmbio. É um conjunto de células que conseguem se transformar em qualquer outro tipo de célula que a planta precise. Então, se for por exemplo, se esse corte estiver na terra e a planta entender que precisa de formar raízes, essas mesmas células transformam em raízes. Se a planta entender que precisa de fechar um ferimento, essas células fazem esse mesmo serviço. Agora nós iremos avançar colocando a gema no porta-enxerto. Aquele corte inclinado em cerca de 45 graus que eu disse para fazer inicialmente era justamente para auxiliar na parte de colocação da gema, para ela não cair. Mas notem que a gema ficou um pouco comprida em relação ao corte, então é só vir e aumentar aqui essa parte que faltava. E um pequeno cuidado aqui. Evite colocar a gema de cabeça para baixo, porque isso vai interferir no seu enxerto. Coloque a gema sempre na posição correta. A gema sempre está apontada em cerca de 45 graus para cima, então facilmente você vai identificar se ela está a ser ou não bem colocada. Prontos, enfrentamos alguns problemas técnicos, mas é isso, colocamos a gema de volta no lugar do corte e daí temos que amarrar usando um fitilho. Use o fitilho da sua preferência aí, o que você puder, desde que você segure muito bem a gema e ela esteja bem firme no local. A amarração é feita de baixo para cima para criar um efeito de telha e note que a gema fica sempre para fora. Eu faço a amarração, mas deixo a gema para fora, porque assim que ela começar a brotar, ela não deve ter nenhum impedimento aqui e eu não quero ter que vir aqui para ter que desamarrar só para libertar a gema para ela poder crescer, porque isso pode acabar interferindo no nosso enxerto. Então faça uma amarração bem feita, bem firme mesmo, mas deixando a gema para fora e evite fazer usando o fitilho, né? Evite fazer a força sobre a gema, porque ela pode vir a quebrar. Agora que nós já fizemos essa amarração, só falta fazer um último passo para completarmos o nosso enxerto. Lembrem-se que a videira sempre chora quando ela é feita algum tipo de corte. E aqui onde nós fizemos o enxerto, nós fizemos um corte, certo? Então isso significa que dentro de alguns dias vai começar a soltar muita água a partir dessa região. E essa água pode pressionar a nossa gema e acabar impedindo que o enxerto pegue e dê certo. Então nós temos que vir abaixo da zona do enxerto e fazer um corte. Esse corte aqui será o caminho por onde a água vai sair, porque a videira liberta muita água mesmo, onde ela é feita, onde ela recebe os cortes. Então a parte onde nós fizemos o enxerto pode acabar libertando tanta água que vai mesmo empurrar a gema e impedir que ela faça aquela conexão, que ela se junte ao porta-enxerto, que é essa planta, a planta onde nós estamos a fazer a enxertia. É por isso que nós temos sempre de fazer este corte. É um detalhe fundamental para o sucesso da sua enxertia aí na sua casa. Em resumo, a água que havia de sair por aqui onde temos a gema colocada, vai agora sair aqui onde nós fizemos o corte. Eu gosto sempre de repetir esses detalhes porque são as coisas que contribuem para que o seu enxerto tenha sucesso. Porque muita gente fica a reclamar que os enxertos deles não dão certos, nunca pegam, mas é porque as pessoas fazem tudo nas pressas e não prestam atenção aos detalhes. Este tipo de enxerto vai levar cerca de 30 dias ou mesmo 45 para começar a brotar. Aqui está um que eu fiz há algum tempo, ainda não fez 30 dias, mas ele já começou
a mostrar sinais de querer brotar. A ponta da gema já está completamente verde, só falta apenas o broto sair e criar um novo galho. Mas eu ainda irei fazer um vídeo de atualização para vos mostrar já depois das gemas brotarem, que é para vocês poderem ver o resultado. Por enquanto, só quero vos mostrar como é que se faz esse tipo de enxerto, que é isso que eu acabei de vos mostrar aqui neste vídeo.